Será que você também não sente falta de um tempo que você viveu com Jesus? Do tempo que você tinha relacionamento com Ele que não tem mais? Como achar que a natureza é superior a Deus? Como adorar a natureza como se fosse um ser supremo? Muitos que não acreditavam nisso e que se levantaram contra os servos do Senhor sentiram o quanto pesada é a mão de Deus. A sua realização de ser mãe não pode ser superior ao seu amor a Jesus. Muitas vezes nos sentimos injustiçados porque achávamos que íamos receber algo bom em troca e hoje simplesmente te ignoram porque você não é mais útil para elas. Saiba que Jesus continua sendo seu companheiro e que nunca vai te abandonar. O mais importante Deus te deu ou colocou à disposição, caso você queira, a possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Hoje vamos meditar na oração do profeta Abacuque e ele começa assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Senhor veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Uma das coisas mais enriquecedoras para mim é ouvir testemunhos. Ouvir falar dos grandes feitos que Deus fez na vida de pessoas. Como o Senhor curou alguém, como o Senhor deu livramento a alguém, como o Senhor promoveu alguém. São infinitas as ações tremendas de Deus. Abacuque pede para o Senhor realizar novamente na época dele. Os avivamentos representam bem isso. Para quem não sabe, avivamento é quando o Senhor se faz presente com sinais e maravilhas no meio de um povo que o busca fervorosamente. Será que você também não sente falta de um tempo que você viveu com Jesus? Do tempo que você tinha relacionamento com Ele que não tem mais? Que você conseguia ouvir a voz dele claramente? Ou um tempo que você não viveu diretamente, mas que indiretamente refletia positivamente na sua vida? Como a sua avó orando por você, a vizinha te chamando para ir para a igreja, o colega de trabalho que sempre tinha uma palavra quando você precisava. Talvez naquela época você não desse o devido valor, mas hoje, se você pensar, possivelmente está te fazendo falta. E Abacuque continua a sua oração. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de águas desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo das suas flechas voadoras, diante do lampejo da sua lança reluzente. Enquanto muitos exaltam a natureza como algo divino, o texto mostra o quanto o Senhor é superior, o quanto ele domina a natureza e faz dela o que ele quiser. Como achar que a natureza é superior a Deus? Como adorar a natureza como se fosse um ser supremo? Abacuque diz mais: Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com um maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado sem um esconderijo. Aqui Abacuque lembra o quanto as nações não são nada. Por mais poderosas que elas aparentam ser, quando o Senhor quer, Ele as abate. Quando Ele quer, elas perdem toda a sua majestade num piscar de olhos. E Abacuque fala ainda: Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Muitos que não acreditavam nisso e que se levantaram contra os servos do Senhor, sentiram o quanto pesada é a mão de Deus. Quando isso acontece, não tem a quem recorrer, porque a mão forte vem exatamente daquele que é superior a tudo e a todos.
E Abacuque nos lembra que se Deus é um Deus de poder, onde a natureza se rende às suas ordens, onde as grandes nações se tornam pequenas diante dele, e mesmo que ele se levante contra aqueles que venham contra o seu povo, Abacuque nos lembra que ele também pode agir de uma forma que não seja exatamente a que queremos. Que esse mesmo Deus poderoso pode não atender às nossas orações e mesmo assim ele continuar sendo bom. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E se a figueira não florescer? O florescer da figueira, que é uma planta frutífera, me remete à geração de filhos. Sabe aquele filho que você tanto quer? Sabe aquela gravidez que não vinga? Ela pode não vingar. Pode acontecer de você não conseguir ter filho. Mesmo com a bela conta bancária, mesmo com a possibilidade de fazer os melhores tratamentos do mundo, você pode não conseguir ter filho. Mesmo com toda a fé que você tem em Deus, Ele pode não atender a sua oração. E você pode dizer: ah, jesuíta, em toda essa ansiedade que eu estou vivendo, você vem me dizer que pode acontecer de eu não conseguir ter filho? Sim. Sabe por quê? Porque você só está ansiosa porque você não aceita a possibilidade do não. Você está com medo de não conseguir ter, como se ter um filho fosse a coisa mais importante da sua vida. E não pode ser. A coisa mais importante da nossa vida deve ser Jesus. Quando você entender que se Jesus te der um filho, ele é bom, e se ele não te der, ele continua sendo bom, aí ele passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. A sua realização de ser mãe não pode ser superior ao seu amor a Jesus. Você não pode só amar a Deus se ele te der um filho. Você deve amá-lo porque ele deu o filho dele por você, pela sua salvação. Você já pensou que ele pode não estar permitindo que você gere o seu próprio filho, porque você tem um coração maternal gigante e que você pode vir a ser uma excelente mãe de um filho que a mãe que teve a possibilidade de ter não deu valor? Será que Deus não quer juntar o seu imenso amor maternal com a imensa carência de um filho rejeitado? Será que você não está brigando com Deus? Você já perguntou a ele se ele quer que você se torne uma mãe biológica? Você pode estar perdendo preciosos anos da sua vida aficionada pela ideia de ter filho e talvez essa ideia não seja exatamente sua. Talvez ela venha, na verdade, da sociedade que você está inserida, que acha que todo casal precisa ter um filho. No seu afã de ter um filho, você pode estar perdendo o seu marido e acabar ficando sem filho e sem marido. E se não houver uvas nas videiras? Uva me lembra prosperidade. E prosperidade pode acontecer em várias áreas das nossas vidas. Prosperidade no emprego, prosperidade nos estudos, prosperidade no ministério, prosperidade financeira. São muitas possibilidades. Mas independente de qual tipo seja, pode acontecer de você não se tornar próspero. Você pode não ser promovida, você pode não conseguir a função que você sempre sonhou. Você pode não conseguir fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Mesmo se esforçando, você pode não chegar lá. Você pode passar anos e mais anos comandando uma igreja pequena que não vai crescer. E ao contrário do que você imaginava, você pode continuar no ministério pequeno que não vai ter destaque, em uma missão que sempre vai estar pedindo ajuda. Você pode passar a sua vida toda trabalhando pesado e não conseguir ter um conforto financeiro. Mesmo com todo esforço, você pode não conseguir comprar um simples carro que você tanto quer. Em todos esses casos e em outros mais, Deus tem participação fundamental, porque Ele pode simplesmente não querer te dar. Se Ele não permitir que você alcance, mesmo se esforçando, Ele deve continuar para você sendo bom. E se a safra de azeitonas falhar? Mesmo plantando coisas boas, a nossa colheita de imediato pode não ser coisas boas. A safra do que plantamos pode não acontecer. Às vezes plantamos cordialidade, atenção, cuidado, respeito, amizade e não colhemos o mesmo. Muitas vezes nos sentimos injustiçados porque achávamos que íamos receber algo bom em troca e não só não recebemos, como o que é pior, recebemos coisas ruins. E muitas pessoas vão até Deus perguntar por que Ele permitiu a injustiça
como se ele fosse culpado por ter permitido. Independente da permissão de Deus, ele continua sendo bom. Tem muita gente, quando é traído, quando é apunhalado pelas costas por alguém de uma igreja, se afasta de Jesus, como se o culpado fosse ele. Me afastei porque eu me decepcionei com os irmãos da igreja. E daí? O que Jesus tem a ver com isso? Se você se afastar de Jesus por causa de pessoas, é porque você nunca creu nele. A sua fé estava nas pessoas, estava na igreja como instituição e não nele. Se as pessoas fizerem coisas ruins para você, saiba que Jesus continua sendo o seu socorro em qualquer momento que você o buscar. E se não houver produção de alimento na lavoura? Não importa se há poucos dias você estava com um belo carro, com uma grande mansão, e hoje você está falido, procurando um lugar para morar de favor. Jesus continua sendo o seu abrigo. E se não houver ovelhas num curral, nem bois nos estábulos? Se as pessoas que antes te paparicavam por causa da posição que você ocupava na empresa, ou da posição social que você tinha, ou por causa da sua antiga condição financeira, e hoje simplesmente te ignoram porque você não é mais útil para elas, saiba que Jesus continua sendo o seu companheiro e que nunca vai te abandonar. Não jogue em Jesus a sua frustração por elas terem se aproximado de você só por interesse. Jesus continua sendo bom, em todo o tempo continua sendo bom. Apesar de todas essas adversidades, apesar de não acontecer exatamente como você queria, o profeta finaliza. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O mais importante Deus te deu ou colocou à disposição, caso você queira, a possibilidade de salvação em Cristo Jesus. A condição para adorar a Deus não pode ser que Ele satisfaça as nossas necessidades, os nossos desejos. A condição é simplesmente Ele ser quem Ele é, quem Ele sempre foi e quem Ele sempre será, independente do que Ele nos der. E para terminar, a minha oração é que verdadeiramente possamos amar Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Que o possamos adorar nos bons e nos maus momentos. Que possamos enxergar o amor de Jesus por nós mesmo na dor. Que possamos o amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E que possamos verdadeiramente entender que se Ele der, Ele é bom. E que se Ele não der, Ele continua sendo bom. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha. Comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.